Olá, boa noite a todos. Vamos aguardar um instantinho. Espero que todos estejam passando bem. Quando puderem, me contem como é que foi a sua semana. Olá, Rosângela. A razão do nosso estudo de hoje, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a questão do avivamento. Semana passada, a oração que nós fizemos foi em termos de avivamento, e essa semana algumas pessoas vieram me questionar um pouco mais sobre o que é o avivamento, né? Então hoje eu achei por bem até pegar um pouco dessas dúvidas e vir trazer para vocês assim o que nós podemos aprender a esse respeito. Oi, Thaís, Renatinha, Silas tá aí? O Silas tá aí também, que legal. Então vamos lá, vamos falar sobre avivamento. Né? Eu acho que essa é uma das palavras, né, e situações que eu escuto desde que eu aceitei a Jesus, fazem muitos anos. Sempre nós, de alguma forma, dentro da igreja, em algum momento, em alguma situação, a gente encontra pessoas, né, falando sobre o avivamento que aconteceu em algum lugar, ou o avivamento que a igreja precisa ter, né? E nesse sentido, eu acho que todos nós, sem exceção, todos nós precisamos sempre de um avivamento do Senhor. E esse pastor, né, o nome dele é J.I. Packer, ele deu uma explicação para avivamento que eu gostei muito. Boa noite, Niceia. Ele fala assim: avivamento é a visitação de Deus que... Opa! Voltei, fui muito para frente. Hoje a coisa está interessante. Avivamento é a visitação de Deus que dá vida aos cristãos que têm dormido e restaura um profundo sentido da presença e santidade próximas de Deus. Então nasce um sentido vívido de pecado e um profundo exercício de coração em arrependimento, louvor e amor, com um fluir evangelístico. Eu até, para ser bem sincera, eu nunca tinha visto uma explicação tão completa do que é um avivamento, do que é essa explicação. Eu achei assim muito fortuito ter encontrado isso, porque realmente muitas vezes na nossa caminhada cristã, às vezes a gente pode estar meio que dormindo mesmo, distraído, não prestando atenção, priorizando tantas outras coisas, né? Ou se amedrontando por tantas outras. A nossa vida diária, muitas vezes, ela com certeza, ela interfere no nosso caminhar cristão. Né? Quando eu falo caminhar cristão, eu estou me referindo às questões espirituais, aos nossos comportamentos, às nossas ações, que se referem ao espiritual, ao sobrenatural. E nesse sentido, às vezes, nós estamos meio que entorpecidos com tantas coisas, às vezes por tantas informações, tantos ismos, né? Que nos rodeiam, tantas páginas da internet, tantos YouTubes com tantas pessoas falando tantas coisas. Infelizmente, né? Nós vivemos num mundo de tanta informação que hoje está difícil saber o que é real e o que não é real. Às vezes eu acredito que nós poderíamos estar meio que naquele tempo de Jeremias, onde alguns falavam, no caso, né, Jeremias falava a verdade, tantos outros profetas falavam tantas bobagens. O que eu estou tentando dizer é que hoje nós precisamos estar muito mais alertas, porque são tantas as informações e no meio delas tem muita coisa que não tem absolutamente
nada, absolutamente nada a ver com o que está escrito na palavra de Deus. São mentiras camufladas, desinformações no meio de tanto palavrório, né? Então é sempre bom a gente ter sempre em mente que tudo aquilo, Deus precisa ser a prioridade. Deus precisa ser aquele que está nos guiando. O Espírito Santo tem que ter uma relação muito próxima conosco e nós precisamos estar muito alertas nesse sentido, para que não sejamos pegos numa situação de dormência, de estar dormentes ou até mesmo dormindo. E se porventura isso acaba sendo uma verdade, de nós termos a humildade de clamar a Deus por esse avivamento, para que Ele possa estar restaurando esse sentido, essa presença dEle na nossa vida, para que o Espírito Santo possa estar se manifestando no nosso dia a dia, na nossa hora a hora, né? O minuto a minuto, de podermos ter esse sentido dentro do nosso coração mesmo, não só de arrependimento, mas de ter uma vida de gratidão, de estabelecimento da adoração e do louvor de uma forma sincera e verdadeira. E com certeza amar o nosso próximo e tentar de todas as maneiras ser um farol evangelístico no nosso caminhar com Deus, porque nós precisamos brilhar a luz de Jesus na nossa vida. E isso é um exercício diário e às vezes cansativo, porque é o estar em alerta. Talvez seja aquela palavra que o Senhor fala, né? Vigiai e orai, porque o tempo está próximo. Eu creio nisso, eu creio que nós estamos hoje muito mais próximos do final do que do começo. E nessa proximidade nós precisamos estar alertas. Alertas porque existem muitas ameaças, existe um inimigo aí que não brinca em serviço. Então nós, como filhos de Deus, nós não podemos brincar em serviço também. Nós precisamos ser maduros o suficiente para arregaçar as nossas mangas, colocar a mão na batalha e ir à frente naquele plano que o Senhor estabeleceu para a sua vida e para a minha vida. E essas são questões que são inegociáveis para nós, precisam ser inegociáveis. Já esse outro diz assim: a única preocupação do diabo é manter os cristãos longe da oração. Ele não teme nada de estudos sem oração, de obras sem oração, de religião sem oração. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Eu acredito, se você tem acompanhado as minhas mensagens aqui nas quartas-feiras, você já percebeu que eu sou uma pessoa que ama oração e nunca deixo de falar dela, porque realmente ela é fundamental na nossa caminhada cristã. Ela é fundamental para o nosso relacionamento com o Senhor e para o estabelecimento dos limites e dos parâmetros, né? Não só da nossa vida espiritual, como até mesmo da nossa vida natural. É fundamental a nossa vida de oração. Eu volto a dizer para você, se você acha que você não sabe orar, eu falo para você com experiência de uma pessoa que achava que as suas orações eram muito ruins. E hoje eu compreendi que a minha oração, ela não é boa e ela não é ruim. Ela é a palavra de uma filha de Deus que fala ao ouvido do Pai. Então eu não preciso ter palavras bonitas. Eu preciso sim ter um relacionamento com o meu Pai, com Deus. E por conta desse relacionamento, mesmo até na minha incapacidade de explicar às vezes o que eu estou querendo dizer, Ele, com o amor eterno que Ele tem pela minha vida, Ele me compreende, Ele me escuta e Ele se alegra com aquilo que sai do meu coração. E eu digo para você, se essa é uma verdade que existe para mim, essa verdade, ela existe para você também. Não se iluda, não deixe com que
pessoas, outras, ou até mesmo a sua insegurança venha a dizer o contrário disso. A tua palavra, a voz que sai do teu coração é muito importante para o Senhor. E o Senhor, ele presta atenção naquilo que você diz, naquilo que você fala. Então, se até hoje você não teve uma vida de oração, eu digo para você, se organize. Não é difícil. É tão prazeroso sentar na presença do Senhor e compartilhar com Ele aquilo que está se passando contigo, até mesmo colocar diante dele as tuas necessidades, principalmente ouvir aquilo que ele tem para você. Então não deixe de estabelecer essa relação de oração, porque esse fato, ele faz uma diferença gritante no nosso caminhar com Deus. E faz uma diferença gritante quando o inimigo vem para fazer qualquer tipo de ataque na nossa vida. Porque uma das nossas armas da batalha é a oração. Lá em Salmos 119, 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Né? Nesse sentido, nessa palavra, ela tem o sentido de voltar à vida, de reavivar, né? De trazer para dentro de si um vigor, uma força para quê? Para romper aquilo que está difícil, né? Nesse sentido, nós precisamos entender que quando nós se sentimos nesse sentido de desânimo, de não saber, de estar assim enfraquecido, o Senhor, a palavra dele vem nos fortalecer. Então nós precisamos clamar e pedir: Senhor, vem reavivar, vem vivificar, vem trazer essa vida, esse vigor, essa força para me ajudar a romper o que seja lá que esteja acontecendo no meu dia a dia, né? E de que forma? De acordo com as suas promessas que o Senhor fez para o seu povo, de que ele viria nos ajudar, de que ele viria nos livrar dos perigos. Então, eu acho que uma das coisas fundamentais para a gente entender é o avivamento, ele é para aqueles que buscam. O avivamento não é para qualquer pessoa, ele está aí ao alcance daqueles que buscam. Talvez seja o que aquela palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós com certeza o acharemos. E ele se manifestará na nossa vida natural de uma maneira sobrenatural. Então, não deixe de buscar. O avivamento é algo que na verdade, que todos nós, sem nenhuma exceção, nós precisamos dele. Já lá nesse mesmo Salmo 119, no 37, diz assim: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ah, como é complicado, né? A nossa vida, as interferências dos nossos quereres, né? Interferência dos nossos desejos, das nossas situações, como essas questões interferem no nosso caminhar com o Senhor. A nossa carne, ela interfere. Então, nós precisamos compreender que quando nós escolhemos um caminho de rebeldia, quando esse caminho de rebeldia ele acaba nos levando a esse desamparo, a esse desânimo, a esse entorpecimento que eu estava falando no início, quando eu falei, né? Do porquê que o avivamento ele surge, para nos retirar de tudo isso, mas para que isso seja encerrado no nosso dia a dia, nós precisamos desviar os nossos olhos de muitas coisas. As nossas escolhas precisam ser diferentes. Nós precisamos olhar e crer que o Espírito Santo ele vai nos levar a uma escolha diferenciada. Então, como que nós vamos chegar nesse avivamento? Que tipo de orientação nós podemos ter? Como que nós podemos buscar ele de uma maneira mais efetiva?
Eu acho que eu coloquei aqui que o guia para o avivamento é a palavra de Deus. E é verdade. A base do nosso caminhar com o Senhor é a palavra dele. Se nós formos olhar lá em Romanos 10:17, diz o que? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus, né? Então precisamos buscar essa palavra de Deus de uma maneira muito mais efetiva no nosso dia a dia. Não é algo para ficar largado e ser buscado somente num domingo, né? Ou cada 15 dias, ou quando a gente vai tirar a poeira das prateleiras dentro de casa e tira a poeira da Bíblia. Nós precisamos ter vamos dizer assim, uma frequência de leitura bíblica, de conhecimento da palavra do Senhor. Por quê? Veja em Salmo 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. Com certeza a palavra do Senhor, ela nos guia no caminho, ela nos mostra o caminho, ela nos orienta. Inúmeras vezes nesse meu caminhar com o Senhor, em momentos de dificuldade, em momentos de dúvidas do que fazer, do que não fazer, a palavra do Senhor, ela se manifesta e ela diz: olha, faça assim ou faça assado. Não dessa forma mágica, né? Me deixa explicar, de abrir a palavra ou de buscar algum profeta para ver o que ele diz daquilo que eu acho ou desacho. Não, do conhecimento da palavra do Senhor. Porque quando você conhece a palavra do Senhor, essa palavra, ela te orienta aonde você precisa ir. Lá em Salmo 119, 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A palavra do Senhor, ela é tudo para nós. Nós não podemos nos distanciar dela, até por uma questão de segurança, né? Porque se você conhece a palavra do Senhor e esses ismos que estão acontecendo no nosso dia a dia, que vem com tantas palavras misturadas nesse YouTube e em tantos outros lugares, se você conhece a palavra do Senhor, existe uma dificuldade de você se envolver com aquilo que não está correto. É difícil de você ser enganado porque você sabe o que está escrito ali. Então, até mesmo a palavra do Senhor diz: olha, prova para ver se está de acordo com aquilo que ele escreveu, né? Então, não vamos ser ingênuos a ponto de sermos enganados pela nossa preguiça de ler a palavra, de sermos enganados porque nós não dedicamos o tempo, um tempo efetivo no estudo da palavra. Nós precisamos entender que a nossa vida depende de conhecer a palavra do Senhor. Então, eu juntei aqui alguns questionamentos muito simples, né? Questionamentos e comportamento que eu gostaria de perguntar para você, né? Porque quando nós pensamos em avivamento, não tem como até nós não pensarmos nessas questões. Veja lá. Você está ansioso para ouvir a palavra de Deus, ler e até mesmo explicar a palavra do Senhor? Qual que é o teu comportamento em relação a isso? Você tem essa ansiedade de ouvir, de buscar, né? Você está disposto a fazer sacrifício até na sua vida para poder ouvir a palavra do Senhor? Você gasta tempo lendo a palavra de Deus em particular? Você vai até em algum grupo pequeno para compartilhar ou para ouvir essa palavra durante a tua semana? Durante o último ano passado, você leu a Bíblia todos os dias? Você estudou a palavra de Deus? Você notou mudanças positivas em sua vida por causa da palavra de Deus? Isso é muito sério, gente. Quanto que a palavra de Deus já mudou o seu ser, né? A sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma até mesmo de falar, né?
Você começou de repente, recentemente, a obedecer a um dos comandos de Deus, né? Alguns mandamentos do Senhor, por causa daquilo que você estudou na palavra de Deus? Você deixou de lado alguma coisa ou algo por essa situação, essa coisa não estar de acordo com a palavra de Deus? Em algum momento, você chegou a observar essas questões na sua vida e no seu comportamento? Porque eu acho que nós precisamos, em alguns momentos do nosso viver, parar e questionar. E questionar não é o outro, não é apontar, fazer essas questões para o outro, mas é pegar todas essas questões e trazer para nós mesmos e nos questionar e dizer, puxa vida, será que para mim isso aqui está dessa forma? Como que está sendo isso no meu dia a dia, na nossa vida, na minha família? Quais são as mudanças que a palavra de Deus já não fez na minha vida? Eu, particularmente, eu consigo observar inúmeras mudanças. Do momento que eu aceitei a Jesus, lá em 1983, até hoje, nossa, quantas coisas em termos de temperamento, de formas de ação e de reação no meu dia a dia, a palavra do Senhor fez diferença e fez a mudança. Então, é gostoso você poder observar até mesmo esse progresso, mesmo que seja pequeno, mas esse progresso ele precisa ser avaliado e percebido. Nós precisamos buscar ver essas mudanças, porque senão nós vivemos uma vida como se fosse assim, põe a quinta, a quarta, a quinta, sexta marcha e vamos, né? Ou deixa no ponto morto e vai descendo a ladeira. Não, nós precisamos tomar as rédeas do nosso caminhar com o Senhor. Não na direção, mas tomar as rédeas na obediência e na busca. Nós precisamos buscar, nós precisamos entrar nessa relação de cabeça, não deixar nenhum pedacinho nosso de fora. Todo o nosso pensamento, todas as nossas emoções, todos os nossos quereres precisam estar debaixo da orientação do Senhor. E às vezes essas questões nos ajudam a observar por onde temos andado. Então veja, avivamento é uma obra da graça. Sempre que ocorre, o iniciador e administrador desta atividade distintamente divina é revelado ser Deus, o Espírito Santo. Se alguém te contou que você, para ter o avivamento, você precisa do pastor X, da profeta Y, do aquilo, eu digo para você nesse momento que isso é uma mentira do capeta. Porque o avivamento, ele se estabelece por Deus na nossa vida. E é uma obra da graça dele, da misericórdia dele pelas nossas vidas. Então, não seja enganado. O avivamento, ele restaura um profundo sentido da presença e santidade próximas de Deus. Você veja que eu estou repetindo essa palavra. Este despertar espiritual não pode ser agendado, trabalhado ou projetado humanamente. Nós podemos buscar, nós podemos pedir, nós podemos clamar ao Senhor, mas a liberação desse avivamento vem pelo Espírito Santo. Então, para que ele aconteça, né? Como eu disse naquele outro slide, nós dependemos da nossa busca. Precisamos buscar esse avivamento. Então, se quisermos ter um avivamento, nós devemos ter a disposição para se submeter ao padrão de Deus, ter a disposição de ser governado pelo Senhor, ter a disposição de obedecer ao Senhor, porque entenda, não há avivamento sem a obediência. Então, são decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. São decisões que muitas vezes
não só tomar, como abrir mão de muitas questões para que o Senhor possa se manifestar de uma forma sobrenatural no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de orar com você e pedir que você esteja em concordância comigo sobre essas questões do avivamento, né? Então, vamos orar e vamos dizer assim: Senhor, hoje eu renuncio à minha liberdade de escolha, meus caminhos e planos, pois eu decido seguir o teu caminho e fazer a tua vontade. Eu recuso-me, Senhor, a seguir o erro e a decidir-me pela carne, pelo mundo ou até mesmo por Satanás, pois a tua verdade ilumina o meu coração. Com a direção do teu Espírito, eu saberei discernir o teu plano e alegremente o seguirei obedientemente. Rejeito toda e qualquer prisão na minha vontade. Senhor, libera seu Espírito Santo poderosamente sobre mim, que meu coração seja lavado pela palavra e que a luz purificadora do Espírito Santo limpe e purifique a minha mente e os meus pensamentos. Desperta em mim, Senhor, o desejo para buscar a tua vontade, para que as minhas orações e as minhas ações sejam filtradas através da luz da tua vontade, que as minhas vontades sejam sintonizadas com os seus planos, Senhor, e os propósitos teus para a minha vida que são perfeitos. Livra-me, Senhor, do engano de desviar-me dos teus caminhos, pois o que mais quero, Senhor, é fazer na minha vida, é andar de acordo com a tua santa vontade. Seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida, de um modo tão perfeito como ela é feita no céu. E eu viverei, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, que nessa semana você possa estar se posicionando diante do Senhor e clamando e buscando esse avivamento, porque quando o avivamento ele chega na nossa vida, todos aqueles que convivem conosco, que estão ao nosso redor, são impactados de uma maneira sobrenatural. E quem dirá então a nossa igreja? Então eu gostaria de dizer para você, vamos tomar as nossas rédeas, tomar as rédeas da nossa busca do Senhor, busca da palavra do Senhor, busca desse sobrenatural e dessa manifestação do Senhor no nosso dia, que transforma não somente o nosso viver, mas transforma a nossa caminhada. Amém? Que Deus te abençoe, um grande beijo e eu te encontro aqui na próxima quarta-feira. Até lá!